Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do nosso Projeto Anjos. Hoje nós estaremos refletindo na palavra do Senhor, que está em Êxodo, capítulo 1, versículo 22. E depois nós iremos para o capítulo 2, no versículo 3 e no versículo 10. Amém? Vamos então à leitura da palavra do Senhor? Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançai-os ao rio, mas todas as filhas guardai-lhes com vida. Capítulo 2, versículo 3. E não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. 10. E quando o menino já era grande, ela tomou e trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e o chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas te tenho tirado. Senhor, usa-me como instrumento em suas mãos nesse momento, Pai. Com que tudo que eu disser, Pai, todas as coisas, Pai, sejam para a tua honra e para a tua glória, Senhor, e sejam para alcançar aqueles, Pai, que o Senhor deseja, Pai. Eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Moisés, ele nasceu numa época difícil, onde era uma ordem que todos os meninos fossem mortos, segundo a ordem de Faraó. Então, vamos imaginar que quando a mãe de Moisés estava grávida, ela já ficava pensando: tomara que seja uma menina, tomara que seja uma menina, porque ela não queria perdê-lo de forma alguma. Então essa rejeição poderia ter gerado em Moisés algum trauma, alguma coisa, né? Mas quando Moisés nasceu e ela vendo que era um menino, né? Ela escondeu ele ainda por 3 meses. E quando já não tinha mais o que fazer, como segurá-lo ali, escondê-lo ali, que ela tomou a atitude de colocá-lo no rio. Mas durante esses 3 meses nós sabemos o quanto uma criança faz barulho, né? O quanto ela chora, o quanto ela tem as suas necessidades. Então Moisés a todo momento tinha que se calar, ficar quietinho, né? A mãe dele tinha que fazer ele ficar quietinho a todo instante, para com que ele não fosse visto e não fosse morto. Né? Então, mais uma opressão sobre Moisés desde o nascimento. Mas a todo tempo nós podemos ver a mão de Deus cuidando de Moisés. Desde quando ele foi gerado, desde quando ele era pequeno, depois que ele foi colocado no rio, os caminhos que ele tomou chegando até a filha de Faraó, né? Então, ali Deus somente confirmava o cuidado que ele tinha, porque ele sabia quem Moisés iria ser. O inimigo muitas vezes tenta fazer isso com a gente, colocar em nossa cabeça rejeição, colocar coisas em nosso coração, para com que nós não sigamos aquilo que Deus colocou para nós seguirmos, que nós não nos tornemos aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus sabe que nós iremos nos tornar. O inimigo tenta nos bloquear a todo momento, assim como tentava fazer Faraó, ceifando com a vida dos meninos, das crianças. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E Moisés também, ele era um escolhido do Senhor. Deus não ia deixar que seus planos se frustrassem. Deus guardou ele, cuidou ele o tempo todo. E Moisés se tornou um libertador do povo do Egito, daquele povo que era oprimido por Faraó, por todos aqueles que queriam manter-nos escravos. E nós, o que nós somos para Deus? Qual o nosso futuro, o nosso objetivo, o que nos guarda? Se Moisés fosse colocar na cabeça que ele era rejeitado, que ele não era amado, que ele não prestaria para nada, o que ia ser do povo? Como que Deus ia conseguir usar ele se ele não se colocasse, se posicionasse como um libertador? Moisés tinha um propósito, e nós temos também. Nós seremos usados por Deus, nós somos usados por Deus naquilo que Deus colocou a cada um.
para fazer. Desde muito antes do nosso nascimento, Deus já sabia de toda a nossa história. Assim como Moisés, nós temos um propósito escrito por Deus. E nós não devemos deixar com que frustrações, pensamentos negativos de rejeição nos paralisem. Não, nós temos que avançar. Mesmo que outras pessoas desacreditem dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, daquilo que Deus colocou para nós, nós não devemos desistir. Nós devemos continuar, persistir, insistir, porque se Moisés tivesse desistido, o que teria acontecido? E se nós desistirmos, o que irá acontecer se nós abandonarmos? Então, o que eu trago para você hoje é: não permita com que outros te paralisem. Permita somente que Deus te pare. Os outros não. Você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem algo, uma meta. Corra atrás, batalhe, busque. Muitas vezes Deus nos coloca nos caminhos certos e nós queremos fazer as nossas escolhas, ir para cá, ir para lá, voltar, andar mais rápido. Mas só o que nós temos que fazer é confiar no Senhor e andar segundo os seus caminhos, que Ele vai nos direcionar. Nós somos o trem e Jesus é o nosso trilho. Por mais que um trem queira seguir outro caminho, ele não pode sair fora do trilho. Assim nós devemos ser também com Deus. Muitas vezes podem vir pensamentos, mas nós não devemos sair do caminho do Senhor. Moisés já lutava muito antes do seu nascimento. E nós também. Nós lutamos muito antes de nascermos. Mas a nossa luta, ela não pode parar, nunca. Assim como a de Moisés não parou, ele enfrentou os problemas, enfrentou as dificuldades, enfrentou seu próprio medo de enfrentar Faraó. Nós também não podemos desistir. Nós temos que lutar com as armas que Deus nos dá. Nós temos que escutar a voz que Deus nos fala. Nós temos que seguir aquilo que Deus nos direciona, assim como Moisés fez. Com que nós sejamos cada vez mais firmes na fé e perseverando, nós alcancemos os nossos objetivos e que sejam os objetivos de Deus para nós. Os sonhos de Deus para nós, que são os melhores possíveis, inimagináveis. Persista, lute, insista, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus já tem tudo escrito, Deus já tem tudo formatado para nós vivermos uma vida em abundância. Então que nós sigamos os passos, instruções e os caminhos dele e vivamos essa vida em abundância. Com lutas, com dificuldades, mas em todos os momentos com as vitórias dadas pelo Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. E eu peço desde já, compartilhe esse devocional, com que ele alcance mais e mais vidas. Seja um abençoador através da sua página, do seu canal, do seu compartilhamento. Um grande beijo e até o próximo vídeo.